Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live e hoje o tema é sobre a aposentadoria do professor municipal. Vocês sabem que a gente fala muito sobre a aposentadoria do professor e hoje eu resolvi falar sobre esse tema porque o professor municipal, além de ter a possibilidade dele ser servidor público com regime próprio de previdência, ainda pode haver ali aquele problema de alguns municípios que não têm regime próprio e aí esse professor acaba se aposentando pelo INSS, ele tem prejuízos e muitos ficam perdidos sobre o que eles podem fazer depois. Então hoje eu vou falar aqui, gente, para quem é professor municipal, servidor público, tá? De municípios tanto que tem regime próprio, como os que não têm regime próprio, que se aposentam pelo INSS. Vou falar das novas regras, vou falar das regras antigas, vou falar quem tem o direito adquirido, e vou também falar, gente, principalmente mais no final da live, sobre quem vai ter direito à complementação da aposentadoria, ou seja, de receber um valor a mais do município depois que se aposenta, tá bom? Então fique aqui comigo que hoje o tema é bem interessante. E não se esqueça, gente, de dar o seu like aqui, comentar. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem ao vivo aqui para mim que a gente responde, tá? E se você quiser falar com a gente, entrar em contato, alguma dúvida mais específica, os links de comunicação estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. A aposentadoria do professor municipal. Gente, aqui nós temos uma característica desses profissionais, que é o seguinte: nós temos a reforma da Previdência, né, que foi uma reforma federal e não atingiu diretamente os municípios. Então, o que acontece? Os municípios, cada ente federativo, ele tem que fazer a sua própria reforma, ou então permanecer com as regras antigas, tá? Então, eu vou passar aqui as regras antes da reforma, sempre lembrando que você tem que ver no seu município se a reforma foi aprovada. Se ela não foi aprovada, ou se ela foi aprovada diferente do que está na emenda 103, aí você tem que se atentar às regras locais, tá bom? A tendência que a gente tem visto é que os municípios, muitos estão seguindo a reforma federal, mas sempre fique atento, tá bom? Vamos lá, gente. Para quem que servem essas regras de aposentadoria do professor? Bom, hoje aqui, gente, vou falar dos professores, né, dos professores de ensino básico, infantil, fundamental e médio, e também aqueles que atuam em funções de direção, coordenação e supervisão em escola, tá bom? Antes da reforma, gente, antes da emenda 103, e para os municípios que ainda não legislaram sobre o assunto, a gente ainda vai estar com as regras antigas, tá? E quais eram essas regras? As mulheres professoras tinham que ter 50 anos de idade mínimo e pelo menos 25 anos de tempo de contribuição na condição de professor. Ah, posso somar 20 anos como professora e 5 anos em outra função? Não, porque daí a gente não está falando de aposentadoria de professor pura, a gente já vai fazer uma aposentadoria comum. Se você quiser somar um tempo sem ser de professor, você não tem acesso a essas regras melhores, tá bom? Então você vai cair na regra de acesso à aposentadoria comum. E para o homem, gente, para o professor, ele precisava de 55 anos de idade e 30 anos de contribuição na condição de professor também, tá? Aí, dependendo da regra que você optasse, você teria que ter 10, 20 ou até mesmo 25 anos de serviço público, dependendo da regra de transição que você fosse inserido, tá? Nós temos também a regra proporcional, que foi trazida pela emenda 47, tá? E você consegue aposentar com menos idade, aí tem que fazer um cálculo, né, de projeção. E também a gente precisa de pelo menos 5 anos no cargo. Pelo INSS, gente, nós tínhamos regras para professores em que bastava a professora mulher ter 25 anos de professora e para o homem 30 anos como professor. Não tinha necessidade de idade mínima. Mas, quando você aposentava só pelo tempo sem idade, você tinha o fator previdenciário, né? E aí é uma das grandes causas de aposentadorias baixas para professores, porque se aposentam cedo, né? Porque começam a trabalhar muito cedo, e aí eles são prejudicados com o fator previdenciário. A não ser que esse professor completasse os pontos. O que eram esses pontos? Soma de idade mais tempo, tinha que dar 80, 90 ou 81, 91, a depender do ano que você completasse os requisitos. Quem completou
esses requisitos até a reforma da Previdência, ou até a reforma da Previdência local, né, do município, tem direito de acesso a essas regras de aposentadoria. Então, não precisa se preocupar com reforma, com novas regras, né, de acesso, quem já tem o direito adquirido, tá bom? E aí, volto a repetir aqui, gente. Professores e servidores públicos municipais, que eu tô falando aqui hoje, tá? E também, gente, eu vou falar aqui das novas regras, né? Passei as regras antigas, então vou falar das novas regras, que são para os professores, que são servidores públicos municipais, que não alcançaram os direitos, né? Os requisitos, ou seja, não têm o direito adquirido a uma aposentadoria antes da reforma. Então, eles vão entrar na regra de transição, ou até mesmo nas regras permanentes, se você entrou agora para o serviço público, né? Então, você pode entrar para as regras permanentes também. E, repito, o município que não legislou sobre a reforma ainda está com as regras antigas, que são aquelas que eu acabei de passar, que são regras melhores, que você aposenta com integralidade e paridade se você entrou até 2003, e se você entrou depois de 2003, você aposentava pela média integral, tá? Então, vamos lá, gente. As regras permanentes para o professor servidor público municipal, conforme a emenda 103, né? É 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem, 25 anos de tempo de contribuição como professor, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Essa regra, gente, ela tem aquele cálculo de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa 20 anos. Então, se você me aposenta com 25 anos de contribuição, como que vai ser o seu cálculo, né? Você vai fazer um cálculo da sua média aritmética de todas as contribuições de 94 até a data da aposentadoria e vai aplicar 70%. Então, você vai receber 70% sobre a sua média, tá? Isso é regra permanente, ou seja, para aqueles novos servidores, tá bom? E agora eu vou falar das regras de transição, que temos duas regras de transição aqui, por pontos, que eu vou falar agora, e com pedágio, tá? Gente, a regra por pontos nada mais é que você tem que ter uma idade mínima, você tem que ter um tempo mínimo e você tem que ter a soma desses dois que vai dar uma pontuação específica. Para o homem, gente, a idade mínima é de 56 anos até 2021, ou seja, até ano que vem vai valer essa idade de 56 anos. A partir de 2022 já aumenta para 57 anos para o homem. E, além disso, tem que ter 30 anos de tempo de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 no cargo. Além disso, gente, tem que somar a idade e o tempo e tem que dar 91. E mais um ponto por ano você acrescenta a partir de 2020, ou seja, a partir desse ano você já vai acrescentando um ponto até chegar em 100 pontos em 2028. Então, assim, não basta só ter idade, não basta só ter o tempo, tem que ter o tempo, a idade e os pontos, tá bom? Para a professora, nessa mesma regra por ponto, gente, como que funciona? Para a mulher, ela tem que ter 51 anos de idade até 2021, né, até ano que vem, e depois 52, que vai aumentar a partir de 2022. Ela tem que ter 25 anos de tempo de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira, 5 no cargo, e a pontuação dela é 81, e aumenta um ponto por ano também, tá bom? Então, cada ano que passa, a gente vai aumentando um ponto. E o valor, gente, dessa aposentadoria, ela não é o melhor, né? Não é a melhor regra de transição em termos de valores. A melhor regra de transição em termos de valores vai ser a próxima que eu vou passar para vocês. Nessa regra de transição por pontos, você ou aposenta com integralidade, paridade, se você entrou a partir de, até 2003, e completar a idade de 60 anos homem e 57 mulher. Então, digamos que você chegou lá na regra por pontos, completou todos os requisitos, você tem idade, o tempo e os pontos, mas você ainda não tem 60 anos homem ou 57 anos mulher. O que você vai ter que fazer para ter direito à integralidade e paridade? Vai ter que esperar a idade, tá bom? Então, nesse caso, não se aposente com menos de 57 anos mulher ou 60 anos homem, se você não tiver, se você não quiser aposentar pela integralidade e paridade. E depois de 2003, quem entrou a partir de 2004, né, no serviço público, ou então, se você não aguardar essa idade, você vai aposentar pela média, mais o coeficiente de 60% mais 2% a cada ano, que ultrapassa 20 anos. Então, acaba que fica um cálculo bem ruim aí para o professor.
Agora, gente, eu vou falar na regra de transição do pedágio, que ela é diferente da regra de transição por pontos, tá? E o pedágio nada mais é do que você pagar um tempo, completar um tempo a mais do que você tinha que completar antes da reforma. Então, gente, nessa regra de transição, eu preciso de uma idade mínima para os homens de 55 anos, para a mulher de 52 anos. Além disso, eu tenho que ter os 30 anos de tempo para o homem e 25 anos para a mulher. 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E qual que é o pedágio, gente? O pedágio, ele vai ser o mesmo tempo que faltava para você aposentar quando a reforma entrou em vigor. Então, se a reforma entrou em vigor lá em novembro, você tem que ver quanto tempo faltava para você completar 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem. Se faltava 2 anos para você chegar no tempo mínimo, você vai ter que trabalhar mais 2 anos, ou seja, 4 anos. E assim sucessivamente, tá? Você dobra o tempo que faltava para você aposentar. Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, ela sempre fica salva aqui no nosso canal. Então, vocês podem todos os dias conferir lá as nossas lives, tá bom? E o valor dessa live, o valor dessa aposentadoria vai ser de integralidade paridade, tá? Para quem entrou até 2003. Então, o valor dessa regra de transição, ela é melhor. Então, quem entrou até 2003, necessariamente, se completou os requisitos dessa regra de transição, aposenta com integralidade de paridade. Eu acho essa a melhor regra de transição que tem para os professores. Claro que nem todo mundo vai conseguir alcançar os requisitos dessa regra, porque é um pedágio de 100%, né, muita coisa, mas em termos de valores, é a melhor regra. Agora, se o servidor entrou depois de 2003, ele já não tem direito à integralidade de paridade, mas ele vai ter direito a receber a média de 100% dele, tá bom? Então, não vai ter aquele coeficiente de 60% mais 2 nessa regra de transição, certo? Gente, agora, como prometido, vou falar sobre o professor municipal sem regime próprio que aposenta pelo INSS. O Lucas tá falando aqui que vai pagar o valor da live. Ai, gente, sexta-feira, né, dá um desconto pra gente, que a gente tá com a cabeça cheia já. Vamos lá. Olha só, gente, vou contar uma história para vocês. Você imagina um professor né, do município que entra lá para o serviço público, prestou o concurso dele, né? Passou, começou a trabalhar, recolheu para o regime próprio de previdência, recolhia sobre o seu salário máximo, e aí, do nada, o regime próprio, o município decide extinguir o regime próprio, ou seja, ele passa todos aqueles servidores dele que eram do regime próprio de previdência do município para o INSS. O servidor, a princípio, ele não vai ver muita diferença, porque ele está na ativa, ele está trabalhando, ele nem sabe o que está acontecendo. Na hora que ele vai aposentar, ele toma um susto. Por quê? Porque o cálculo da aposentadoria do INSS, gente, além dele ser mais prejudicial, principalmente antes da reforma da Previdência, ele é limitado a um teto. Enquanto no serviço público, em regra, né, via de regra, ele não é limitado ao teto. Ele é limitado ao salário que o servidor recebe na ativa. Então, digamos que nós temos um professor aí no final da carreira, né, em que ele já recebeu todas as promoções que ele tinha direito, que tem um salário lá de 10, 15 mil reais. Quando ele chega no INSS para aposentar, ele olha lá uma aposentadoria de 4 mil, 3 mil, já vi aposentadoria de 2 e pouquinho de professores nesse patamar. Então, ele realmente toma um susto, porque ele sempre recebeu a mais que aquilo, e até certo ponto da vida dele, ele contribuía, né? E simplesmente ele não vai aposentar com o valor que ele teria direito. Gente, é daí que nasce o direito à complementação. Porque esse servidor que foi prejudicado por uma aposentadoria pelo INSS, ele pode pedir para o município complementar essa aposentadoria baixa que ele está recebendo, perto do que ele teria direito de receber se ele aposentasse pelo regime próprio de previdência. Tá? E isso, gente, é uma ação que nós entramos muito, né, que a gente tem bastante aqui no escritório, e a reforma da Previdência, ela trouxe uma novidade no que se refere a esse pedido de complementação. E o que a reforma fala? Muita gente diz que acabou a complementação, né, tem gente que fica com medo de entrar com o processo, e aí a reforma traz o seguinte pra gente. Ela fala
que é vedado, né, ou seja, proibida a complementação de aposentadorias e pensões, com exceção de complementações que estivessem sido previstas em lei que extingue regime próprio. E o que significa isso? Significa que até a reforma da Previdência, a gente não tinha nada que falasse sobre esse tema da complementação, né? Agora ela vem e fala, no dia 13 de novembro, que não pode complementar mais aposentadorias. Então ela deixa aí um limbo, né? Até o dia 13 de novembro a gente não tinha essa regulamentação. A partir do dia 13 de novembro, ela fala que só pode complementar as aposentadorias caso o município tenha uma legislação local que preveja essa complementação. E aí você se depara com esse problema, né? Será que o meu município tem uma legislação que prevê complementação? Olha, eu vou falar para vocês que aqui no escritório a gente advoga para alguns sindicatos de servidores públicos municipais, né? E aí, alguns desses sindicatos, a gente tem esse problema, né, porque não tem regime próprio, mas o município já tinha legislado, quando ele extinguiu o regime próprio dele, que as aposentadorias concedidas para aqueles servidores que se aposentam pelo INSS tiveram um prejuízo, que o município iria complementar. Então, nesse caso, desses servidores, eu não tenho nem o que discutir mais no judiciário, eu só vou falar, olha, a reforma preveu isso, né? Então, se o município, quando extinguiu o regime próprio, se for o caso, né, ele legislou sobre aquilo, ele falou que há previsão de complementação de aposentadoria, você pode ficar tranquilo que você vai ter a sua aposentadoria complementada, desde que você entre com a medida judicial cabível, né, que seja fundamentado com base na nova lei, tá? E também, gente, tem outra questãozinha aqui, às vezes você pode me falar, meu município não legislou, então meu município nunca teve regime próprio, né? Também acontece. Ali fala o seguinte, que o disposto ali no parágrafo 15 não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões que foram concedidas até a entrada em vigor desta emenda constitucional, ou seja, até o dia 13 de novembro, as aposentadorias e pensões que foram concedidas, elas podem ser complementadas sem que essa exigência de legislação prévia seja aplicada. Então, a gente pode interpretar também de forma favorável para aqueles servidores que não têm a legislação específica, mas que receberam uma aposentadoria, uma pensão antes da reforma da Previdência. Tá bom? Então, gente, esse tema da complementação, ele é muito complexo, tá? Ele requer uma análise mais aprofundada. Então, o que eu recomendo para você? Se você é professor de um município que não tem regime próprio, procure um advogado que seja especialista na área, não só de previdenciário, mas também de previdenciário de regime próprio, de servidor público, que também saiba o direito administrativo, né? Porque nem todo previdenciarista vai saber também como agir nessa situação de complementação, certo? Bom, gente, se tiverem dúvidas, mandem aqui para mim, tá? Tem aqui o nosso e-mail, no texto aqui do vídeo tem também os nossos contatos, tá bom? E eu vou ler um pouquinho aqui dos comentários que vocês têm mandado pra gente. Deixa eu ver aqui. A Luciana mandou o seguinte, professora com 60 anos de idade, 17 de contribuição. Olha, Luciano, o que eu recomendo você? Você tem que trabalhar mais um pouco para você completar pelo menos os 25 anos para você poder ter uma aposentadoria melhor. Mas assim, o que é melhor você fazer? Faça um planejamento de aposentadoria, tá? Porque eu não tenho como te afirmar que vai ser melhor você trabalhar aos 25 anos, eu não tenho como te afirmar isso. Porque pode ser que você com 60 anos você não queira mais ficar aí 7 anos, né, 8 anos trabalhando. Então, faça um planejamento. Veja se compensa você aposentar agora por idade, né, mesmo que seja uma aposentadoria proporcional. E, às vezes, você já pode até mesmo já pedir a sua aposentadoria. Não vai ser uma aposentadoria do professor pura, né, com os 25 anos, mas pode ser uma aposentadoria por idade proporcional. A live vai ficar salva, Lucas. E de nada, a gente vem aqui todos os dias, né? Falar sobre os direitos das pessoas. A Cíntia pergunta, como fica a regra da integralidade e paridade para os municípios depois da reforma? Segue a mesma do INSS?
Então, Cíntia, como eu falei aqui, nós temos duas possibilidades de integralidade de paridade. Na aposentadoria por pontos, né, na regra de transição por pontos, desde que se complete a idade mínima, 60 anos, homem, 57, mulher, e na regra de transição do pedágio 100% também é garantida a integralidade de paridade, tá? Lucas, Meire, boa tarde. Doutora, você fala com muito domínio, Cíntia. Obrigada. Meire, olá, sou funcionária do município de Formosa, Goiás. Gostaria de saber como fica a aposentadoria. Tenho 55 anos de idade e 18 de contribuição. Meire, já passei aqui todas as regras de aposentadoria. Não sei se no seu município tem regime próprio. Quem tiver interesse em saber mais sobre requisitos de aposentadoria pelo INSS do professor, aqui no nosso canal eu fiz um vídeo só sobre aposentadoria do professor pelo INSS. Então vai lá e veja todas as regras que tem também do professor pelo INSS. Cíntia Campos, o meu município, depois que extinguiu o regime próprio, continuou pagando o complemento. Tá certo, seu município, então, Cíntia, eles têm que pagar a complementação e está agora na Constituição Federal falando que isso é legal, sim, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela audiência. Continuem fazendo seus comentários, continuem mandando sugestões e um ótimo final de semana para